tema é o servo glorificado. Bom, Isaías capítulo 53, verso 1 ao 10, nós vamos ler para a honra e glória do nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Quantos creem assim? Amém. Então Deus vai falar com a minha vida, com a sua vida, com todos nós. Precisamos ouvir e meditar no que Deus tem preparado para os nossos corações. Quantos creem assim? Amém. Isaías, capítulo 53, do 1 até o 10. Glória a Deus. Engrandecido é o nome de Jesus. Olha o que diz. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado ou traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido, ou melhor, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Oremos. Curve a fronte, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença e oramos mais uma vez para que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, aos nossos entendimentos, para que, ó Deus, o Teu nome que já é glorificado possa ser glorificado mais ainda. Pai, em nome de Jesus, estamos em trabalho de ceia. É muito importante nós ouvirmos o que o Senhor tem a falar, o que o Senhor tem a transmitir por meio da nossa boca. Espírito Santo, seja a nossa boca, seja os nossos olhos, seja tudo em nós, para que as pessoas que vão receber essa palavra nesta noite possa ser, sim, abençoado e abençoada por Ti, através do nome e pelo nome de Jesus. Amém. Vocês podem louvar o Senhor com as palmas? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode observar que está dando um eco aqui, ó. Glória a Jesus. Som. Tem um eco no finalzinho. Por favor.
Nós vamos falar a respeito do servo glorificado. Amém? Nós vamos falar a respeito do servo glorificado. Bom, o que nós vemos aqui? Um profeta chamado Isaías, e que ele, há muitos anos, ou 4.000 anos, ele já apontava para as coisas que iriam acontecer. O povo havia saído do exílio, então eles estavam esperançosos de algo que iria acontecer para eles. E Isaías, filho de Amós, um profeta do Senhor, faz uma prévia do que vai acontecer futurologicamente. Amém? E ele começa a falar que ia ser trazido, ou foi trazido, o reino de Deus. E ele começa a falar que ele tinha a majestade do Senhor. E ele continua. E ele, dentro desse texto, ele fala que esse homem, esse Jesus, não tinha nada que ou as pessoas se atraíssem a ele. Ou não havia nada nele de majestoso, para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Porque, se nós observarmos bem, nós vamos perceber que não tinha nada realmente de majestoso ou de lindo em Jesus. Quem se aproximava de Jesus estava interessado ou em cura, ou em libertação, ou algo extraordinário em sua vida. Aí, quando nós ainda damos sequência aqui, nós vemos que ele foi rejeitado desde o seu nascimento. Se nós lemos lá, quando Jesus nasceu, eles fugiram, José e Maria fugiram para onde? Para o Egito. Com medo do quê? Que Jesus fosse morto, ou morto. Porque houve uma ordem que crianças abaixo de 2 anos fossem o quê? Mortos. Assim como aconteceu na época de Moisés, agora acontece na época de Jesus. E o Isaías aqui está falando a respeito disso. Aí vem a pergunta: poderia de Nazaré sair alguma coisa? Porque de Nazaré não saía nada de bom. Mas Jesus passou por Nazaré. Jesus saiu de Nazaré, passou por Nazaré. A pergunta que foi dita agora mesmo é: poderia de Nazaré sair alguma coisa boa? Poderia de Nazaré sair alguma coisa boa? Sim, saiu Jesus. Ou passou Jesus. Amém? Amém. Dando sequência. O texto diz assim que nenhuma beleza olhávamos para o que desejávamos. Lembrete, o texto já está se referindo a Jesus já no processo, no estágio de prisão, crucificação e morte. O texto tem só esses 3 pilares: prisão, crucificação e morte. Só esses 3 estágios que está acontecendo na vida de Jesus. Então, o que Jesus carecia? Esse servo de Jesus, ele carecia de aparência e formosura para ser aceito. Diferente dos nossos dias? Não. Não é a mídia que mostra como nós temos que, como tem que ser o padrão de beleza? É ou não é? A mídia não mostra? Os gordinhos são aceitos? Os gordinhos são aceitos? Os pretinhos são aceitos? Não. Eles mostram quais são os padrões. E naquela época já existia isso. Os que pintam nos quadros a respeito de Jesus não tem nada a ver com o Jesus à luz da Bíblia. Por que uma pessoa seria totalmente rejeitada? Por que será? Embora eu falei para vocês que esse texto está apontando para os 3 estágios de Jesus. Quais são? Prisão, crucificação e morte ou execução. Como você entender. Então, se ele não tinha nada que atraía de beleza exterior, o que fazer então? Por que aceitar esse servo? Porque servo as pessoas não gostam que falam, mas servo quer dizer escravo. Sim ou sim? Só que nesse texto também fala que ele seria desfigurado. Por quem? Pela maldade humana. Aqui nós estamos entrando já no processo que Isaías está se referindo à prisão. Ele foi preso, depois colocaram sobre ele o quê? Uma coroa
Você tem ideia, uma coroa de espinho? Imagina o cenário perfurando o crânio dele. Eu estou vendo aqui o Enzo, já pensou o Enzo com a coroa de espinho? Enzo é novinho. Vamos pegar o pai do... O vô do Enzo com a coroa de espinho perfurando o crânio, ou você mesmo com a coroa de espinho penetrando na sua massa encefálica. Deve ser horrível. Porque ela era pesada. Deve ser muito horrível. Imagina o cenário, Arthur. Uma coroa de espinho de ferro em cima da sua cabeça. Mas tem algo que chama atenção aqui, mesmo ele estando desfigurado, ele foi abandonado. Desprezado e abandonado. Mateus 26, 31, quem quiser depois ler em casa, é uma referência para que você acompanhe. E ele foi preso, julgado injustamente. Na verdade, ele foi cortado da terra dos vivos. Ele foi cortado entre nós. Por que será que alguém quer cortar uma pessoa que está trazendo o reino de Deus com cura, com libertação, com salvação, com trabalhando família, está trabalhando o lado emocional, e essa pessoa tem que ser cortada, sendo que ele está introduzindo o reino de Deus? Por que será? Vamos prosseguir. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Todo o processo de Jesus, desde São Mateus, capítulo 4, até aqui essa passagem de Hebreus, ou no combo geral, Jesus não teve pecado. Nada nos encontramos de pecado em Cristo. Mais um motivo para que ele fosse cortado. Imagine você olha para alguém e você não consegue achar algo para culpá-lo. Eu começo a perseguir o presbítero Elias e não consigo encontrar nada nele. Eu começo a perseguir a Aline e não consigo encontrar nada nela. Eu começo a perseguir o Arthur, o Carlão e a Cida. É Cida, né? E não consegue encontrar nada. Foi isso que aconteceu com Jesus. Nada eles encontraram em Jesus. Jesus não tinha pecado. Então por que ele foi? Primeiro estágio, preso. Segundo estágio, crucificado. Por que ele foi crucificado? A crucificação está entrando aqui no contexto da expiação pelo seu pecado. Porque, na realidade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos e vamos lá para o período do Antigo Testamento, ou para o período veterotestamentário, nós vamos entender que era o cordeiro que era sacrificado. E agora aqui, quem está sendo sacrificado é Jesus. E por que isso? Porque ele levou as nossas dores. E ele carregou as dores do Carlos, as dores da Lígia, as dores do Arthur, as dores da Simone, as dores do mundo, do planeta. São 5 continentes, é isso? Imagina quantas pessoas são. 7 milhões de pessoas, seria isso? Aproximadamente? Ele está afirmando que é 7 bilhões de pessoas nas costas. Levou tudo isso nas costas. Alguém teria condições de imitá-lo? Caiu sobre ele o castigo que nos deixa quitado de todas as dívidas. Ele quitou as nossas dívidas por mim e por você, por 7 bilhões de pessoas. Então o que nós entendemos? Tudo isso ele passou, os 3 estágios, e eu gostaria que você colocasse mais um estágio aí que ele passou também. É que quando ele ressuscita para justificação. Amém? Amém. Para justificação e também adoção. Você sabe que nós somos considerados, somos vistos como um filho de Deus através da glorificação de Jesus na cruz. Amém? Amém. A glorificação do servo do Senhor, porque
se ele foi um servo, como disse na mensagem, glorificado, ele teve que passar por esse processo. A Bíblia diz assim que ele foi oprimido, humilhado e não abriu a sua boca. Se fosse eu ia perguntar, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu vou sair daqui e vou matar todos vocês. Eu não suportaria. E ninguém, Carlos, em sã consciência, suportaria o que Jesus suportou. A Bíblia diz assim que ele foi levado como ovelha ao matadouro. E foi tosquiado e não abriu a sua boca. Olha o que diz em Evangelho de São João 1,29. João chamando ele de cordeiro. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dar uma olhadinha lá para nós completar aqui o texto. João 1,29. Olha o que diz. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu. João compreendeu que Jesus era um homem sem pecado. Que Jesus seria a expiação que a humanidade esperava. Jesus seria o Messias que alguns judeus estavam aguardando, outros não. Por isso que nós temos hoje muitos judeus que creem em Jesus, que acreditam em Jesus. Judeu messiânico, ou seja, judeu que acredita em Jesus. Porém, e nós? Por que nós estamos se alegrando por um homem que era rejeitado, que foi profetizado 4.000 anos atrás por Isaías, e nós estamos aqui falando dele para qual motivo? Porque ele mudou a história da humanidade. Ele dividiu a humanidade. Por isso tem Novo Testamento e Antigo Testamento, porque houve mudança, houve uma nova aliança, e a nova aliança vai ser falado, ou vai ser dedicado àquele que morreu por nós na cruz. Amém? Após a sua morte, ele ressuscitou. Ao terceiro dia. E nós íamos comentando dentro do carro que é bem provável que ele ressuscitou no Shabá. E Shabá, para os judeus, pode ser qualquer sábado, qualquer dia da semana que é considerado um sábado. Por exemplo, amanhã é segunda-feira para nós. O nosso calendário é gregoriano. O nosso calendário é calendário católico, quem sabe disso? E a partir do momento que nós olharmos para o calendário judeu, nós vamos entender que Jesus ressuscitou que dia da semana? No sábado. Shabá. Amém? E nós estamos comemorando a ceia, porque ele disse: fazer isso em memória de mim, até que eu retorne, até que eu venha. Então nós vamos participar, porque nós não estávamos lá para matar ele. Nós éramos para estar lá dizendo assim: solta Barrabás, solta Barrabás. Mas nós não estávamos lá. Nós não queríamos que ele fosse preso. Quem não obedece essa palavra porque gostaria que ele fosse preso, gostaria que ele fosse morto, gostaria que ele carregasse uma coroa de espinho, gostaria que ele entrasse em processo de sofrimento. Mas graças a Deus tem um povo aqui que não queria que ele passasse por isso. Nós estamos aqui para memorizar, para refletir todos os 4 processos que ele passou. Vamos para nós ir finalmente da mensagem, relembrar os 4 processos que ele passou, que foi dito nesta noite. O primeiro processo, prisão. Vocês conseguem repetir? Primeiro processo, prisão. Segundo processo, crucificação. Terceiro processo, morte. E o quarto processo, ressuscitação ou justificação para a glória de Deus. Qual é o homem que teria a habilidade de fazer o que Jesus fez? E ele trouxe o reino aqui para que as pessoas pudessem entender que o reino dele tem poder. Que o reino dele traz vida. O que envolve isso? Ele fala assim, lá em São João, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abundância se remete à prosperidade. O que foi dito no meio da contribuição aqui? Que todos nós somos prósperos. Então, através de Jesus,
nós já temos vida próspera. Às vezes as pessoas não dão a mínima. A vida próspera, Carlos, pode não ser nessa terra, mas pode ser espiritualmente. Que uma vez eu olhava para Jesus e falei, esse é um Zé Mané, esse é um Zé Ninguém, mas ele é o Filho de Deus, é o Filho do Rei, é o Filho do Pai, é o Senhor dos Senhores. Amém? Ou Jesus não era visto como Zé Mané? Seu Zé Mané, os 4 processos antes do último, todos esperavam a reação dele. Mas a partir do momento que lançaram uma lança e perfurou o corpo dele, e saiu sangue, e ele deu o último suspiro dizendo assim, Pai, está tudo consumado. A partir daquele momento começou a acontecer fenômenos na natureza. De repente, era de dia e começou a escurecer. De repente, a terra começou a tremer como se fosse terremoto. De repente, os homens começaram a ficar com medo. Cada um ia para sua casa e começou a informar. Esse homem não é qualquer um, não. Esse homem é o Filho de Deus. Aleluia! Não era qualquer um. Ele tinha toda a autoridade para dizer assim, Pai, manda uma legião de anjos agora e acaba com tudo. Extermina tudo. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Não. Ele disse uma palavra muito bonita porque ele sabia do processo que ele estava passando. Pai, perdoa. Como é que eu estou sendo executado e ainda vou falar para perdoar? Ele disse, Pai, perdoa porque os romanos, porque os judeus, porque os fariseus, porque todos os heteus e outras nações mais não sabem o que fazem. Então, quando você vê alguém que verdadeiramente não entende nada e começa a perseguir o cristão ou odeia a crente, perdoa porque ele não sabe o que faz. Perdoa porque às vezes não sabe o que faz. Te persegue lá no seu trabalho, perdoa. Não sabe o que faz. Porque no seu trabalho você é luz para iluminar o caminho dos outros. E a luz incomoda. Se eu apagar a luz aqui, é que o cenário não é propício para apagar a luz, mas você vai ver que quando a luz ela ilumina, as trevas faz o quê? Dissipa, ela vai embora. E foi isso que Jesus veio. Ele veio trazer luz para a humanidade. Moisés havia falado, vai ser levantado um homem semelhante a mim. Quem não der ouvido, será exterminado. Moisés que falou. E o que aconteceu com os homens que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, que prenderam Jesus, que executaram Jesus? O que aconteceu? Eles caíram em si e refletiram. O que nós fizemos? Não é normal? Olha o que está acontecendo. Olha, eles olhavam para as nuvens. Olha como está. Eles olharam para a terra. Imagina ali já está aí, a terra começa a tremer. Imagina o Carlão está aí, debaixo dos pés do Carlão começa a tremer. As árvores começaram a balançar. Os galhos das árvores começaram a cair. Quando eles caíram na realidade, esse é o Filho de Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Que você saiba que Jesus é o Filho de Deus. E ele passou tudo isso aí para ele ser glorificado. O servo que foi glorificado. Isaías está profetizando todo o histórico, toda a história, para que quem lesse depois pudesse compreender. E observe que Jesus uma vez entrou na sinagoga. Qual foi o livro que ele leu? Isaías 61, completando com o que o profeta Isaías disse. Jesus entra na sinagoga e pede, pessoal, vamos ler o livro aqui de Isaías 61. Ele começa a ler o livro de Isaías 61. Só para mostrar ou para corroborar com o que o profeta disse. E assim nós encerramos dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Amém. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado com vocês.